Irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Érico Albuquerque, eu sou obreiro da Igreja Ibal, extensão Tabatinga. Dando continuidade às nossas mensagens dentro do quadro Contexto Teológico, no vídeo anterior nós fizemos um preâmbulo, uma introdução sobre o início do primeiro e segundo livro de Samuel. Esse livro tão importante que vem justamente a dar início à monarquia na história do povo de Deus. Fizemos uma introdução entendendo o chamado do profeta Samuel para o seu comissionamento, para que ele pudesse dar início a essa tão honrosa missão no qual Deus o comissionou. Hoje nós estaremos entrando efetivamente no propósito e no contexto teológico e histórico do livro de 1 Samuel. Como foi dito anteriormente, o livro de Samuel, antes da tradução grega, ele era um livro só. Os eruditos a traduzirem estes dois livros, por não caber nos papiros, ou seja, nos rolos originais, onde se costumava fazer a tradução dos livros bíblicos, eles decidiram então separar o primeiro e segundo Samuel. Na verdade, o livro tem um só propósito, que é trazer para nós as características e historicidade do período monárquico, que viria após um período turbulento na época dos juízes. A diferença dos dois livros é que 1 Samuel vai trazer para nós o nascimento de Samuel, que além de profeta, foi o último juiz. Além de juiz e profeta, também teve o papel de sacerdote e de líder político e espiritual do povo de Deus. 1 Samuel vai trazer o comissionamento, o nascimento e a trajetória do profeta Samuel, como também vai trazer para nós a unção, o comissionamento do primeiro rei político humano instituído por Deus. É bem verdade que o povo vivia numa teocracia até então. Porém, o povo tinha negligenciado a falta de um líder no período de juízes. E temendo que isso acontecesse mais uma vez, com a velhice de Samuel, o povo pediu um rei. Samuel, em sua velhice, vai interceder a Deus para que esse rei fosse ungido. E é justamente a história desse primeiro rei, chamado Saul, que o primeiro livro de Samuel vai trazer para nós. É importante também que nós venhamos a entender algumas características do primeiro livro de Samuel. Como, por exemplo, o livro vai trazer para nós exemplos de liderança, tanto positiva como negativa do povo de Deus nesse período. Nós vamos ver também que o livro nos dá uma total noção e independência da soberania de Deus durante esse período. Vamos ter também, em seu contexto e propósito, o pacto de Deus sendo reafirmado com seu povo. E como não poderia deixar de citar, vamos ter também as consequências do pecado do povo de Deus. Quais eram as características que Israel vivia naquele período? Quais eram os temas históricos que a gente pode elencar nesse vídeo, onde nós estamos trazendo as características do livro de 1 Samuel? Como já falamos anteriormente, Israel passava por uma decadência, por uma deficiente espiritualidade, ainda influenciado pelo período de juízes. Temos também um ponto principal, onde o livro, em sua contextualidade, vai desenvolver durante as perícopes que compõem esse livro, que foi justamente o roubo, a subtração da Arca da Aliança pelos filisteus. Esse povo filisteu, ele vai subtrair a Arca da Aliança, e é nesse período que se inicia o comissionamento do profeta Samuel diante do povo de Deus. Além disso, nós vamos ter também um povo que trazia consigo ainda
uma prática idólatra. E Samuel vai precisar justamente trabalhar isso perante o povo. Vamos ter também a questão os juízes eram desonestos. Então os sacerdotes eram corruptos, os juízes desonestos. Tudo isso ainda reflexo daquele período de cativeiro no livro de Juízes, onde o povo desobedeceu às ordens de Josué. Isso teve um preço e é justamente para organizar esse novo período, agora o monárquico, que Deus comissiona Samuel para que ele pudesse estar à frente do povo nesse período. Em sua velhice, após falecer, nós vamos ter todo o insucesso do rei Saul. Saul ele é ungido por Deus, mesmo contra a vontade de Deus. Deus já havia prometido, tanto em Deuteronômio como a Abraão, que o povo de Deus seria regido por um rei. Porém, é necessário que nós venhamos a entender que o momento de Deus não é o nosso momento. Mas como o povo pediu um rei físico, um rei político, Deus concede, mesmo tanto Samuel como o próprio Deus se sentindo rejeitado, Deus autoriza que Samuel unja Saul para que ele venha reinar o povo de Deus. Esse pedido é atendido, Saul inicia de maneira honrosa, de maneira obediente, porém com o tempo ele desobedece. Ele não seguia pelos propósitos de Deus. Ele vai cometer 2 grandes pecados quando ele descumpre uma ordem de Deus e subtrai despojos e ainda poupa a vida de um grande líder inimigo, e outra vez ele vai interceder ao invés de aguardar a intercessão do sacerdote, além de outras desobediências. E o seu final é triste. O final de Saul, ele vai perder os seus filhos numa batalha contra os filisteus, o mesmo povo que havia roubado a arca, e essa batalha ocorre em cima do Monte Gilboa. Geograficamente, o Monte Gilboa fica perto de Jeriel, e abaixo do Monte Gilboa se localiza a fonte de Gideão, onde eu tive a oportunidade de estar lá. É muito interessante porque abaixo dessa montanha de Gilboa fica a fonte de Gideão, onde os valentes beberam água naquela passagem tão conhecida de Gideão. Então nós vamos ver que o primeiro rei da dinastia do povo de Deus foi um rei desastroso, foi um rei desobediente, e isso teve consequências terríveis. Nesse período, Davi já era perseguido por Saul, e no segundo livro de Samuel nós vamos adentrarmos no segundo rei, o rei segundo o coração de Deus, que foi o reinado de Davi. E aí nós vamos entender qual foram as características, quais foram as vantagens, as benfeitorias de Davi, como também os seus erros. Que Deus possa abençoar a todos e que nós possamos estar nos encontrando nos próximos vídeos. Um abraço.